Nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com o toString. Eu criei aqui uma classe chamada impressão. Nessa classe eu vou ter um atributo chamado texto. E aí eu vou criar os getters e setters desse atributo e também vou testá-lo com essa classe aqui que eu criei um método main. Vamos primeiro criar aqui o atributo, do tipo string, uma classe simples que só vai ter o atributo texto. Esse é o dado que a classe impressão possui. Toda impressão possui um texto. E aí eu vou criar aqui com o atalho do Eclipse os métodos getters e setters. Pronto, já criei aqui o método get e o método set. Então eu já posso testar aqui a minha classe. Vou criar aqui a instância da classe impressão. Eu vou chamar de imp. E aí está criada a instância. E aí eu vou atribuir lá o atributo texto, uma palavra. Eu vou escrever aqui texto inicial. Pronto, atribuir. E agora, se eu quisesse imprimir o que tem aqui em texto desse objeto, era só chamar um get, E aí eu posso fazer dessa forma aqui, pegar o get texto do meu objeto e atribuir uma variável e imprimi-lo aqui no system. E aí eu imprimo a variável t. Ou então eu posso passar diretamente dentro do sysout aqui, para ser mais simples, Eu vou cortar aqui uma linha. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o objeto de impressão e vai chamar o método getTexto, que é esse método aqui. Esse método getTexto vai retornar o texto. Vamos imprimir, vamos rodar e ver o que acontece. E aí, ele retornou aqui no console texto inicial. Só que uma dificuldade que poderia ter é se aqui na classe impressão eu tivesse vários atributos, aqui. Eu vou mudar só o nome deles. Criei aqui 5 atributos. Poderia ser qualquer um, poderia ser dezenas de atributos, mas é só um exemplo. E aí eu vou criar novamente aqui os getters e setters dessa classe impressão, de todos os atributos agora. Pronto. Está aqui todos os getters e setters de todos os atributos. Texto 1, 2, 3, 4 e 5. Só que aí, quanto mais atributos eu tenho na minha classe, mais verboso vai ficar meu código. Eu teria aqui que ir concatenando, espaços, mais cada atributo ali, cada get, eu ia ter que sair chamando de um por um. Vou escrevê-los aqui. Então aí, eu concatenei um espaço entre cada texto. E aí eu ia ter que criar também os sets de cada texto aqui. Pronto, setei todos os textos aqui, todas as variáveis. E aqui eu estou pegando. E aí eu vou rodar e aí ver que vai funcionar. Saiu aqui, texto 1, 2, 3 e 4. Porém, se eu tivesse 50 atributos aqui, ia ficar muito cansativo copiar. Então o Java, ele facilitou a vida do desenvolvedor. Então o que eu queria fazer? Eu queria apagar tudo isso aqui. Vamos apagar. Eu queria não escrever mais tudo aquilo e imprimir diretamente o objeto. O objeto nada mais é que os dados da classe. Cada objeto tem os dados, tem os seus atributos, tem seus métodos. Mas eu queria imprimir só os meus atributos. Então vamos tentar imprimir aqui o objeto diretamente para ver o que acontece. Salvar e rodar. Perceba que ele apareceu esse nome aqui um pouco sujo, Não dá para compreender. Não era isso bem que eu queria. Ele está mostrando aqui o pacote da classe e aqui um hashcode, da memória. Não era isso que eu queria. Eu queria que ele imprimisse todos os atributos. E o Java ele facilita isso.
através do método toString. Diferente de outras linguagens, né, como o Python. O Python eu não precisaria escrever tudo isso aqui, é um pouco estranho, eu nem consigo entender. Na verdade, quem é leigo nem consegue entender o que é que ele está dizendo aqui. Mas o Python ele é interpretado, né, ele possui ali uma estrutura procedural, digamos assim. E o Java já é orientado a objetos, né? Não que o Python não possa criar, né, orientado a objeto, mas não entendo o que está acontecendo aqui. Se fosse no Python, eu só escreveria aqui o que eu queria imprimir, né? E aí o que é que está acontecendo aqui? System é uma classe, out é uma variável. Igual temos aqui, ó, a gente tem uma impressão, o tipo impressão, é como se fosse aqui a classe, e imp é como se fosse o out aqui. Out é uma variável que tem lá dentro da classe system. Vamos abrir ela para ver. Ó, dentro da classe system tem uma variável chamada out. Essa variável out é do tipo printString e ela está nula. Ela não é só uma referência, é só um objeto vazio, na verdade, né, da classe printString. E essa classe printString é ela responsável por imprimir no nosso console. E se a gente ver aqui dentro da classe, vamos supor que aqui é a classe printString. Se eu abrir um método que ela tem, ó, a classe printString tem um método chamado println. Esse println recebe um objeto e aí esse objeto ele vai ter um valor. E eu consigo acessar esse valor desse objeto através do método toString. Então, tudo que tiver dentro o que tiver dentro do objeto, no caso aqui, vamos supor, eu criei um objeto de impressão, ele vai pegar todos os atributos de dentro desse objeto e vai transformar toString para string. E é esse método que vai facilitar a vida do desenvolvedor, né? Para eu implementá-lo, eu apenas devo escrever aqui, ó, toString. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Ó, ele é um método e ele vai ser sobrescrito de um método de object. O que é object? Toda classe Java automaticamente, por debaixo dos panos, ela é herdada de object, que é uma classe Java. Então o compilador ele mesmo escreve isso aqui por debaixo dos panos. Então essa classe object possui um método chamado toString e eu vou implementar ele aqui, ó. A gente percebe que apareceu uma setinha verde e um override. Significa que, para quem sabe, herança herança você herda os métodos e atributos da classe e você pode sobrescrever os métodos. Então essa anotação aqui indica que esse método está sobrescrito. Só que quando eu tenho essa palavra super, indica que eu estou chamando o método da própria classe que está sendo herdada. Ó, se eu clicar aqui, ó, ele está chamando o próprio método. E o próprio método que ele retorna? Ele retorna o nome da classe, concatena com um arroba e o hashcode, que é o que apareceu aqui, ó. O nome da classe, o arroba concatenado e o hashcode. E não é isso que a gente quer, na verdade, né? A gente não quer utilizar um método da classe object. Eu posso sobrescrever. E para sobrescrever, basta eu apagar isso aqui, né? Posso apagar isso aqui também. E eu mesmo escrever, né, o que eu quero retornar. Eu quero retornar uma palavra. Agora, ó, sempre que eu imprimir o objeto vai ter um valor, aí ele vai chamar o método toString, né? Como a gente viu lá por debaixo dos panos. Ele vai imprimir o valor do objeto. Quem é o valor do objeto? É toString. E o que toString vai retornar? Vai retornar palavra. Vamos ver o que ele vai acontecer agora.
Então eu estou imprimindo um objeto, ele vai retornar o quê? Deve retornar palavra. Retornou palavra. É o valor desse objeto. Só que eu posso deixar isso mais útil para a gente. O que a gente quer? A gente quer, quando eu imprimir o objeto, eu já quero que imprima todos os atributos diretamente. Então, cada atributo que eu criar aqui, eu poderia colocar dentro desse toString. Então, eu quero que esse método toString retorne texto1, vou botar o this.texto1 mais, posso concatenar um espaço aqui. Para ser mais rápido, vou dar uma pausa. Eu estou retornando aqui, ó, o que tiver na variável texto1, aí eu concateno com espaço, aí eu estou concatenando o texto2, então ele está pegando aqui os valores dos atributos, né? E aí eu vou retornar. Então, quando eu imprimir agora esse objeto aqui, o imp, ele vai pegar o valor que vai vir através do toString, que está sobrescrito. E aí ele vai retornar aqui o que eu customizei, né, para ele receber. Não vai mais sair aqueles nomes sujinhos. Vou rodar aqui, ó. E agora sim, ele está, quando eu imprimir diretamente o objeto, ele está pegando o valor do objeto através do método toString. E aí tem uma maneira mais fácil que a própria IDE, seja IntelliJ, eu estou usando aqui o Eclipse, ele também tem um atalho. Eu aperto o Ctrl 3, eu pesquiso aqui, ó, toString, e aí eu já tenho um método aqui, ó, chamado GenerateToString, e ele vai gerar automaticamente para a gente, e aí eu vou selecionar o que eu quero conter dentro do método toString, né, para eu não precisar escrever ali atributo por atributo. Eu selecionei, eu posso selecionar o que eu quero. Se eu quiser só esses aqui, ó, eu retornar só texto 2, 4 e 5 poderia, mas eu posso selecionar todos também. E clico aqui em Generate. E aí, ó, automaticamente ele já gerou para mim, ele já concatenou aqui espaços. Eu fiz em configurações, você pode fazer um texto padrão para você retornar, enfim, isso aí para não se alongar mais, não vou mostrar como é, mas ele gera automaticamente aqui o método toString. E aí eu só preciso agora salvar e rodar. E automaticamente ele vai imprimir, ó, o texto lá contendo tudo. Ó. Só que aqui, ó, eu tô, como pode ver, ele está retornando um método. E eu não queria retornar um método. Queria retornar só os atributos. E isso eu posso fazer também. Quando eu tinha pressionado selecionar tudo, ele selecionou também métodos. Mas eu não quero imprimir os métodos. Eu quero imprimir só os atributos. Então eu vou desmarcar aqui, ó. Vou gerar de novo. Ele gerou bem menor. É um texto customizado. Nas configurações do Eclipse você customiza como você quer o texto. Aqui o que ele está fazendo? Ele pegou uma string, né? Ó, ele pegou o texto 1. Aí ele chama aqui, ó, o atributo. Eu poderia colocar um this aqui, ó, para ficar mais explícito. Que ele está chamando aqui, ó, o atributo diretamente. E está concatenando, ó, impressão texto 1 mais a variável que vai estar em texto 1. E assim por diante. E agora, ó, se eu imprimir, ele vai retornar só os atributos agora. E de uma forma bem bonitinha, né? E rapidamente eu vou mostrar. Se eu quisesse customizar o texto do jeito que eu quisesse, eu era só vir aqui, ó, eu cliquei lá no atalho Ctrl 3, pesquisei por toString, e aqui, como pode ver, ó, tem, ó, um template custom, e eu posso editar. E aqui eu tenho uma template que eu mesmo customizei, e ela, o que ela faz, ó, ele pega o nome da classe. Isso aqui é a sintaxe dele, já vem algo já feito aqui. Você pode só customizar. O que ele faz aqui, pega o nome da classe, pega o nome do membro, o valor do membro, né? Aí ele concatena com aqui ele pega o valor do atributo mesmo, né? Concatena com 2 pontos e fica bem organizado aqui na saída, né? Fica do jeito que você quiser. E aí saiu o vídeo. Como pode ver aqui, ó, a saída ficou bem organizada. Então, se eu tivesse 50
atributos aqui, eu quisesse imprimir todos, aí era só através do atalho lá, Ctrl 3, Generate ToString, e aí selecionar todos os atributos que eu quero que imprima. Que aí quando eu der um sysout diretamente no objeto, ele vai imprimir o meu texto customizado. Valeu!